A Antártida é uma terra de extremos. Cerca de 98% do solo está coberto por um manto de gelo de até 3 quilômetros de espessura. Agosto 1946. O estimado oficial da Marinha Americana e explorador, almirante Richard Byrd, um dos primeiros pilotos a sobrevoar os polos norte e sul, organiza a Operação High Jump, a maior expedição de sempre à Antártida. Uma montanha tão imponente como o Monte Fuji, no Japão, com 12.400 pés de altura, nem sequer romperia a superfície. Com 13 navios, 23 aviões e mais de 4.700 militares. Isto foi muito importante, que após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, perguntaram ao almirante Byrd se ele iria montar uma grande armada e partir durante 4 meses. As temperaturas descem regularmente abaixo dos 50 graus negativos, com ventos de até 200 km por hora. Era suposto irem em dezembro, janeiro, fevereiro e março, e havia uma lista de objetivos militares que deviam atingir. Adeus. No final de fevereiro, algo aconteceu. Durante a época alta, a Antártida alberga apenas 4.000 cientistas e militares. Um dos objetivos oficiais da missão era investigar locais para potenciais bases militares na Antártida. Mas durante as suas explorações, o almirante Byrd alegadamente deparou-se com algo altamente inesperado. A Antártida é a última fronteira, ela guarda a nossa imaginação. Antigos mapas que diziam, aqui há monstros. O último território do planeta que pode ter essa designação é a Antártida. Disse que esta história vem dos seus diários, não do seu relato publicado da viagem, mas de algo que ele reteve e que mais tarde foi suprimido pelas autoridades governamentais que o consideraram assustador. Embora tenha sido descoberta há quase 250 anos, os cientistas têm mais perguntas do que respostas no que respeita a este continente gelado. E no seu diário, que foi descoberto pelo seu filho após a sua morte, o almirante Byrd conta uma história extraordinária. O almirante Byrd ouviu que havia uma entrada para o centro da Terra através do Polo Sul. E ele levou aviões para o sul, sob o Polo Sul. Devido à grande profundidade do gelo que cobre a sua massa terrestre, a superfície da Antártica não pode ser vista a olho nu. E os teóricos dos antigos astronautas propõem que não é apenas a geologia que está escondida de nós. Sugerem que há muito mais atividade humana e talvez não humana a acontecer na Antártida do que nos foi dito. E quando fez isso, descobriu que ao sobrevoar o polo, de repente estava a ver coisas que não deveriam estar lá. Quero dizer, era temperado. O seu esquadrão voou por baixo da Terra para dentro da Terra. Transforma-se numa área verde e exuberante, e ele nem consegue acreditar no que vê. Mas isso é apenas o começo da sua extraordinária história. Ele conta como... Algo parece estar a acontecer neste misterioso continente no Polo Sul. E tem sido teorizado por várias pessoas que a Antártica é uma espécie de base extraterrestre. Ele conta como, de repente, começa a haver uma cidade cintilante de arco-íris, feita de cristal. O seu avião é tomado de controlo quando, de repente, vê à sua volta objetos voadores em forma de disco que o conduzem ao solo. Há anos que circulam rumores de atividade extraterrestre na Antártida. Poderá ter estado lá durante centenas ou mesmo milhares de anos? É então escoltado para um tipo de área cavernosa, onde encontra um ser a que se refere como mestre no seu diário. Em julho do mesmo ano, Linda Moulton Howe entrevistou um informador que se ofereceu para lhe fornecer informações confidenciais sobre a Antártida, na condição de não revelar a sua identidade. O mestre diz-lhe que estão muito desapontados com o que os humanos estão a fazer com as armas nucleares e como eles destruíram recentemente Hiroshima e Nagasaki, e que estão realmente preocupados com o que se está a passar na superfície do planeta.
A sua fonte, um SEAL da Marinha reformado que ela identifica como Spartan I, forneceu-lhe pormenores de uma estrutura antiga, que ele afirma ter visitado durante o seu tempo no Polo Sul. Eles dizem ao almirante Byrd que esperam que a humanidade acabe por parar com isto. Para os investigadores de OVNIs, este relato do diário do almirante Byrd é particularmente significativo, devido ao facto de a era moderna dos OVNIs ter começado logo após a Segunda Guerra Mundial e a detonação das primeiras bombas atômicas. Na altura, o meu posto era o de primeiro tenente-comandante, Operações Especiais Navais. Também foi notado que um grande número de avistamentos de OVNIs tem sido relatado nas proximidades de silos de mísseis nucleares. Estávamos a chegar à costa sudeste da Antártida. Fomos enviados, não oficialmente, para uma missão de reconhecimento de pesquisa. A história do almirante Byrd é congruente com as histórias que ouvimos de numerosos relatos de seres angélicos ou de tipo extraterrestre que estão muito preocupados com o que a humanidade está a fazer com as armas nucleares. Oficialmente, era para encontrar um determinado indivíduo, obter qualquer informação e trazê-la de volta. Basta perguntar aos oficiais da Força Aérea nos silos de mísseis do Sacrifice Hour. Os silos de mísseis nucleares que viram os seus silos e as suas armas nucleares desarmadas por seres que são vistos como extraterrestres. Qual foi a data? Agosto de 2003. Eles estão muito preocupados com o facto de, em última análise, não só nos irmos destruir a nós próprios, mas também podermos prejudicar o nosso planeta, que é também o mundo deles. Segundo Spartan 1, quando ele e a sua equipa chegaram ao seu destino, depararam-se com uma grande estrutura octogonal que sobressaía do gelo. Cautelosamente começaram a entrar nela. No topo da primeira estrutura em que entramos, havia quase 3 metros a sobressair do gelo. Se o diário secreto do almirante Byrd é autêntico, revela não só que há seres altamente avançados a viver no interior da Terra, mas também que eles estão a monitorizar o que acontece na superfície. O resto estava escondido debaixo do gelo. Todas as portas eram iguais, a espessura variava entre os 3 metros e os 3 metros. E apesar de estas portas serem tão grossas e pesadas, bastava pegar num dedo e empurrá-las para que se abrissem. De acordo com o diário, após este incrível encontro, o almirante Byrd estava ansioso por partilhar a sua história. Não havia qualquer tipo de resistência. A temperatura exterior era de pelo menos 40 graus abaixo de zero. Quando se entrava nestas estruturas, a temperatura ambiente era de 68 a 72 graus. E os tetos, os corredores, o chão. Mas recebeu ordens para permanecer em silêncio. Estava iluminado por dentro, mas não conseguimos encontrar a fonte de luz. A cor era verde-limão. Se tirarmos os 5 As paredes estavam forradas com o que eu chamo de hieróglifos. Mas nada de hieróglifos que eu já tenha visto na minha vida. Byrd regressa depois desta experiência. É levado para um complexo governamental. Poderão realmente existir estruturas misteriosas enterradas no Polo Sul? Estruturas construídas por uma civilização extraterrestre avançada no nosso passado remoto. Enterradas sob o gelo da Antártida, podem muito bem ser construções de templos de pedra. Pode haver material biológico, restos de seres que lá viveram e podem ainda lá estar. Poderia ser a maior revelação de toda a história da humanidade. Onde lhe é dito que nunca deve falar sobre isto publicamente e que tudo o que disser é confidencial. Poderá a história do almirante Byrd apontar para uma ligação profunda? Mas apenas interpretada por sua própria mente e intelecto.